Tá tudo bem, diz o Senhor, em você, meu filho e a minha filha, de não se sentir bem neste processo. A palavra de Deus nos diz que Jesus fala: estou angustiado. Em Lucas 12:50, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Jesus estava, no capítulo 12 de Lucas, falando com os seus discípulos. No início desse capítulo, se você observar lá, a palavra diz que multidões se comprimiam, as pessoas se comprimiam, queriam uma vaga para ouvir as palavras do nosso irmão, Jesus Cristo. Há um povo sedento da palavra. Então ouça, multidões estavam o seguindo, o querendo ouvir, e como Jesus estava? Angustiado. Jesus estava consciente de que ele passaria por um processo. Então Jesus começa no capítulo 12 falando aos seus discípulos de muitas coisas da vida. Mas nesse momento, no verso 50, ele diz sobre ele: estou angustiado. Então ele diz: mas tenho que passar. E eu e você sabemos que passaremos por aflições nesse mundo. E essa notícia te alegra? Essa notícia me alegra? Não. Sabemos que dói. Quando tomamos consciência do processo que viveremos por amarmos a Deus. Tomamos consciência que para o mundo ele nos odeia, ele não nos ama. Então você tem consciência disso. Então você sabe que vai viver esse processo. De quê? A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 6, verso 6, que Deus ele viu, e eu e você vê os pensamentos maus das pessoas, porque Deus ele revela. Vê os comportamentos maus das pessoas, porque Deus revela. Então eu não sei o ambiente que você está, e a sua visão tem sido aberta pelo próprio Deus. O próprio Deus tem te mostrado coisas que vai partir o seu coração. Quando você saber, quando você souber, quando sabemos. Vários tempos. A palavra diz que Deus, lá no verso 6, arrependeu-se de criar o homem, porque viu os pensamentos maus dos homens, e que isso partiu-lhe o coração. Ou seja, não ficou bem com aquilo que viu. O nosso coração é o nosso cérebro. Então, no ambiente que você está, as pessoas que estão nesse ambiente, então Deus viu os seus pensamentos maus. E você também pode estar vendo as obras mais destas pessoas, os comportamentos maus, a má fama deles e delas. Então, isso parte do nosso coração. A verdade, ela nos liberta. Mas também quando vemos a verdade sobre coisas más que estavam ocultas, escondidas, isso também parte o nosso coração. Isso também nos entristece, nos angustia, quer nos fazer desanimar. Porque essas pessoas que Deus estava vendo os seus pensamentos maus são as pessoas que Ele ama. Então não é fácil. Você está diante de alguém ou em alguma situação e você vê que a pessoa tem pensamentos maus a respeito de você. Você vê que a pessoa está praticando mal com outras pessoas. Então isso parte do nosso coração. Quando nós vemos a maldade, diz o Senhor. Então a palavra de Deus diz: o que Jesus, ele está ali, ele fala. A importância Deus me traz aqui.
de nós falarmos sobre nossos sentimentos. Então, eu não sei o ambiente que você nasceu, eu não sei que pessoas estiveram próximos a você, e esse ambiente você aprendeu. E pode sim ter criado pensamentos, ter criado crenças de que você não pode chorar, de que você de que é besteira tudo que acontece na vida, que você tem que superar rapidamente, que você tem que não ligar, que tem que fingir que tá tudo bem. Não, chega. Chega, porque isso não vai te fazer bem. Então sim, podemos sim ter aprendido da maneira errada. Mas Jesus nos mostra na palavra de Deus, na sua fala, aonde ele mesmo diz. Então ele estava com seu ministério, com a sua carreira, se podemos dizer, profissional, estourada, no auge. Mas ele estava angustiado, porque ele tinha consciência do processo que ele passaria, da rejeição, do processo do abandono, do processo da crucificação, do processo da coroa de espinhos, da vara batendo na sua cabeça, das pessoas levando ele para interrogatório e sendo falsas testemunhas contra ele. Imagine você, diante de uma reunião, e pessoas que querem te prejudicar, usarem do que você falou de forma que convém a elas para te prejudicar. Sim, distorcer o que você falou e você está diante delas. Você está entendendo? Então é isso. Para que eu e você tenhamos saúde em nosso corpo, não guarde a dor, diz o Senhor, mas fale. Fale. Muitas vezes recebemos um convite e nós não estamos bem emocionalmente. Estamos angustiados, estamos tristes, estamos cansados. Mas aí dizemos sim, ao invés de dizer não. Não, porque eu e você temos limites. Não, porque eu e você sabemos como estamos nos sentindo. Como estamos nos sentindo. E você vê que Daniel, diante da mensagem que ele recebe, lá em Daniel 10, diz que ele ficou 3 semanas chorando. 3 semanas sem vontade de comer coisas saborosas, ou seja, diante daquilo, da mensagem, da notícia que chega até você, da verdade que chega até você, daquilo que Deus traz ao seu conhecimento, nem sempre eu e você iremos ficar bem. E isso vai mexer com o nosso emocional, consequentemente com a nossa estrutura, consequentemente com os nossos hábitos. Porque somos humanos, diz o Senhor. Somos humanos, diz o Senhor. Então tá tudo bem você não se sentir bem nesta situação, diz o Senhor. Está tudo bem. Então fale a sua dor, diz o Senhor. Porque eu e você sabemos, como Jesus falou, tenho que passar por um batismo. Sabemos que iremos passar por aflições. Então, nas aflições, eu e você sabemos que iremos experimentar tristeza, angústia, medo. Você entende? E isso muito alegra a minha alma e a sua, porque a palavra de Deus nos mostra que nós podemos sim sentir que nós somos humanos e não máquinas. Você pode ter ouvido quando era menor, deixa de ser bobo, deixa de ser boba, deixa de ser chorão, não é? Pode ter ouvido, né? Para de chorar, chora por qualquer coisa. E aí, fomos reprimindo, aprendendo desde pequeno a guardar essas dores. Mas hoje já é provado
que essas dores vêm para fora. Vêm para fora através de uma ação sua, minha. Vêm para fora através de doenças, sim. Quando nós guardamos a dor, estamos sofrendo internamente, sangrando, destruindo, levando morte para as células imunológicas. Um exemplo do nosso corpo, as células que o próprio Pai, o próprio Deus fez para nos defender contra os vírus, contra as bactérias. Então, a partir do momento que guardamos a dor, ela está correndo em nosso corpo, está interno, ninguém vê. Mas uma hora sai a lepra, uma hora sai, uma hora vem. Vem para o externo, vem para o nosso conhecimento, através de um tumor, através de um problema do coração, através de uma gastrite. Sim. Porque guardamos a dor, porque guardamos o rancor, porque guardamos a amargura, porque não liberamos o perdão, porque não falamos para Deus. Olha, irmãos, tenha no pensamento da sua alma. Existe um acesso que está aberto. E desde o início, Deus é um Deus de relacionamento. Deus fala com Adão e Eva. Deus já sabia, mas eles confessaram com a sua boca. Para que eles soubessem por que eles estavam agindo daquela maneira. Por que te escondeste? Porque eu estava com medo. Comeste do fruto que eu te disse para não comer? Ter consciência do porquê está com medo, consciência do porquê está fugindo, consciência do porquê está triste, consciência do porquê está angustiado, consciência do porquê está cansado. Deus o tempo todo está conversando na sua palavra. Ele fala o tempo todo. Ele nos envia para falar com seus escolhidos, com o seu povo separado. E ele já nos diz o território que nós iremos pisar. Ele diz, é um povo de coração rebelde, Ezequiel. Não irão te ouvir, Ezequiel, porque não querem me ouvir. Mas vai lá e fala. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam, Ezequiel. Deus fala para Jeremias. Deus fala para mim e para você a realidade. E isso pode sim trazer tristeza. Pode partir o nosso coração. Pode nos deixar angustiado. Pode nos deixar assim como Daniel, 3 semanas chorando diante da verdade, diante da situação. Mas aí muitas vezes nós acordamos. O que eu faço, Lilian? Acordei triste. Acordei angustiado. Angustiada. Vá para a presença de Deus sem pressa, com a sua palavra. Se deleite na sua presença. E só saia de lá quando a sua palavra te levantar. E ela vai te levantar, ela vai te dar uma direção, ela vai te dar esperança, ela vai destruir pensamentos que você nem imagina, mas estão dentro de você, destruindo você aos poucos. Por não conhecer a verdade, a gente morre por dentro. Mas quando conhecemos, somos livres. Livres dos pensamentos de quem nos rejeita, de quem nos abandona, de quem não gosta de nós, de quem não nos amou. Porque vamos viver isso neste mundo. De quem, usado pelo maligno, nos odeia. Quem realiza as obras dele, quem são os filhos dele, virão contra nós, diz o Senhor. Mas quando conhecermos a verdade, iremos lembrar o quanto Deus, ele nos ama, nos protege, nos quer. E ele vai nos usar, mas somos humanos, nossa humanidade sente a dor, sente a tristeza, sente a angústia. Mas ele não nos deixa só.
Ele vai lá aonde estamos, sentados, chorando, na cama, chorando, e a sua palavra invade a nossa mente e começa a conversar comigo e com você, e o pensamento querendo dominar, você não tem ninguém por você, e aí o Espírito Santo vem com o seu conselho, o poder de Deus vem e te levanta. Porque isso é a verdade, eu creio e você crê. E quem ainda não crê, que o Espírito Santo te convença, que você viva essa experiência de a sua humanidade não ter força para levantar, mas o poder de Deus te colocar de pé, mas o poder de Deus te fazer caminhar, mas o poder de Deus te fazer resistir, mas o poder de Deus te fazer calar, mas o poder de Deus te fazer ressuscitar do túmulo. Porque esta palavra, ela é poderosa. Mas, assim como nós paramos para assistir, paramos para comer, paramos para trabalhar, paramos para cuidar dos filhos, paramos para estudar, devemos parar também para buscar a Deus, para buscar o seu conselho, para buscar entendimento, para buscar sabedoria, para buscar poder, para buscar renovo, para buscar esperança, para buscar, porque nós vemos o concreto e Deus, Ele nos mostra o futuro, e Deus, Ele nos diz o que não vemos, e Deus, Ele faz o que eu e você não tem poder para fazer, mas Ele que nos escolheu, nos criou e nos enviou, fará por mim e por você, diz o Senhor. Então acaba hoje esse pensamento na sua alma, de que tem que estar tudo bem. E aqui não mostra, quanto mais sucesso, quanto mais bem você esteja na carreira, você pode estar se sentindo angustiado, e isso é normal. É normal porque você está consciente da dor da rejeição, da dor do abandono, da dor do luto, da dor dos maus pensamentos das pessoas, da dor das obras das pessoas contra você. Pessoas que deveriam te amar, pessoas que deveriam te acolher, pessoas que deveriam cuidar de você, pessoas que deveriam te proteger, mas ao contrário, te deram as costas, mas ao contrário, se afastaram de você, mas ao contrário, defamaram o seu nome, mas ao contrário, tramaram com o seu nome, inventaram mentiras contra você. Como você acha que José se sentiu? A palavra de Deus diz que quando ele se encontra com os irmãos, quando os traz Benjamim, irmãos, ele dá um grito. O choro dele é um grito, isso é uma dor guardada, posta naquele momento para fora, e foi alto, porque a vida ela nos dá, e pessoas vão dar lugar a fazer o mal, dar lugar ao diabo. Sim, ele é espírito e ele precisa de pessoas para realizar suas obras, e as usa, como o Espírito Santo usa a mim e a você, para levar a verdade, para levar saúde, para levar paz, para levar esperança. Então aí você identifica pelos frutos, pelas obras, quem é de Deus e quem não é. Uma pessoa de Deus não vai pegar o nome de ninguém e vai levar para uma roda e vai tramar, prejudicar essa pessoa, como fizeram com Jesus. Por isso que Jesus disse para eles: vocês são filhos do diabo, porque as obras que vocês querem realizar é do diabo. Você está entendendo? Então sim, sentir os sentimentos é normal. E Deus me traz aqui que tá tudo bem, você não está se sentindo bem diante dos processos que você está passando e que você irá passar. E eu também.
mas que Ele está comigo e com você. E que o favor dele nos acompanha aonde eu e você estiver. Jeremias, dentro do poço, lembra da palavra: eu vou te salvar. Dentro da prisão, eu vou te tirar. Dentro da cova, eu vou te ressuscitar, diz o Senhor. Mas ninguém, irmãos, e isso é ninguém, vai interferir na obra, no propósito de Deus que Ele tem comigo e com você. A obra, a vida acaba quando Ele quer. Jesus disse: terminei minha obra, traduzindo as palavras. Agora eu tenho que ir, discípulos, porque agora vem o Espírito Santo. Todos nós temos um propósito. Não esqueça disso. Não esqueça e tenha no pensamento da sua alma. Muitas das palavras que falamos aqui agora, você pode ter ouvido já em alguns outros vídeos. Mas Deus, Ele está sempre trazendo para nossa mente consciente aquilo que Ele já falou. Para que as nossas memórias que ficam arquivadas das suas palavras fiquem cada dia mais fortalecida, a cada dia mais maduras. Para quê? Para que quando vier as tempestades, os rios, as situações difíceis, a minha casa e a tua casa permaneça de fé. Porque nós construímos na rocha. Nós construímos na rocha. Você entende? Então aqui temos que sim lembrar ao nosso cérebro quando ele está dizendo para mim e para você, quando a sua alma está te deixando inquieta, está te deixando inquieto, está dizendo para você: aonde está o teu Deus nessa situação? Por que te perturbas, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. E o que a alma estava dizendo? Aonde é que está teu Deus nessa situação? Aonde é que está teu Deus? E esse pensamento fica correndo na nossa mente. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas aí nós dizemos para a nossa alma, falamos com os nossos pensamentos: o meu Deus, Ele vem me salvar. O meu Deus, Ele quer o meu bem. Eu não estou entendendo a situação. E isso é normal. Nem sempre Deus explica. Ele não explicou para Jó. Mas Jó viveu o processo e manteve a sua esperança em Deus. Não foi nos homens que o abandonaram. Não foi nos bens que ele perdeu. Não foi nem na própria esposa que deu a ele um conselho mau. Ele se manteve em Deus, no caráter de Deus, porque Deus é fiel e não muda. Então as circunstâncias, os ambientes e as pessoas podem querer roubar a sua fé, os pensamentos de fé, os pensamentos de esperança. Mas diga para sua alma: eu esperarei nele. Como Jó falou, ainda que ele me mate, eu esperarei. Porque Deus é fiel. Porque eu e você temos esse pensamento dentro da nossa alma de que Ele está cuidando de mim e de você. De que Ele nos ama. Tenha essa revelação da palavra de Deus dentro de você. Deus, Ele te amou tanto, que Ele deu a vida do próprio Filho. E Ele está o tempo todo trabalhando por mim e por você, que espera nele, enviando anjos para nos proteger, para não nos deixar tropeçar, porque eu e você temos uma aliança com ele, e ele nos ama. Se eu e você, sendo humano, conseguimos fazer alguma coisa boa, imagina Deus. Deus, ele quer o meu melhor e o teu melhor. Então fale com seu pai, diga para o seu pai: eu estou angustiado. E se os processos que você tem vivido na sua vida está querendo deixar você isolado ou isolada, está querendo deixar você sem vontade de viver, querendo dominar, se os seus sentimentos, se as suas emoções
estão querendo dominar você, a ponto de você não se movimentar, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Peça ajuda. Porque Jesus chegou lá, aonde Lázaro estava. E ele diz, Lázaro, sai para fora. Mas os homens tiveram que tirar as pedras, os homens tiveram que tirar as faixas. Então há situações onde nosso estado da nossa alma está tão morta, onde não há esperança, onde não há... Você entende? Então aí precisamos sim, às vezes, de uma ajuda de um especialista, mas que Jesus vai te indicar. Porque foi Jesus que deu o comando, deu a ordem, deu a direção. A palavra de Jesus trouxe vida para o corpo de Lázaro e o ressuscitou. Mas homens teve que tirar a pedra e homens teve que tirar as faixas. Então, se você precisa procurar um especialista, eu te indico procurar um cristão, porque pensamos igual como Deus pensa, que é a sua palavra, é os pensamentos que nós seguimos. Porque aqueles que não conhecem a Deus não pensarão como Deus e podem sim, de repente, te induzir a um caminho que te trará mais sofrimento. Sim, porque sair da direção como Jonas não trouxe favor na vida de Jonas. Então, se você se sente só nesse mundo, sem pai, sem mãe, saiba que você não está só, porque o favor de Deus, ele está com você, diz o Senhor. O favor de Deus estava na vida de Esther. E o que eu e você precisa, como órfãos, como escravos, como rejeitados pela nossa própria família ou por quem amamos, é do favor de Deus, Davi. Não importa quem não lembrou de você, Deus, ele lembra. Deus, ele sabe exatamente aonde você está. Deus, ele está no controle da tua vida. Deus está no controle da situação. Então, ele até permite Saul te perseguir, mas ele não vai permitir Saul te matar, diz o Senhor. Porque quando Saul, ele te persegue, você revela, Davi, o que é que tem no seu coração? Bondade, amor, misericórdia, compaixão, respeito, que Davi respeitava, que ele era o rei de Israel, o escolhido de Deus. E ele dizia, eu vou colocar a mão em Saul. Então ele tinha um respeito, traduzindo com as minhas palavras. Você entende? Não vai te matar. Se você ouvir a palavra de Deus, José e Maria, que carregam no ventre um projeto de Deus, um projeto dos céus, se seguir a minha direção, diz o Senhor, o projeto não morre. Por quê? Porque Deus, ele envia anjo e ele dá a direção. Maria e José, fiquem no Egito, porque Herodes quer matar Jesus. Oh, aleluia. Você entende? Aquele que nos enviou, ele está no controle de toda a situação. O que eu e você precisamos diariamente colocar o nosso cérebro na posição eu vou praticar aquilo que eu ouço de Deus, mesmo sem entender. Mesmo às vezes sendo dolorido, porque às vezes Deus vai dizer, fica calado. E você não vai se defender, mas Ele vai defender você. As pessoas conhecerão da Deus através da tua vida, diz o Senhor. Então há situações difíceis que é colocado diante de mim e de você, é para experimentarmos o livramento de Deus, é para conhecermos a Deus, é para conhecermos o poder de Deus. Então, estás andando sozinho no deserto e pensas, Deus me tirou de um lugar e agora eu estou sozinho andando para lá e para cá. Não sei a direção, mas confia, Ele está com você, foi Ele que te tirou.
Foi Ele que permitiu Abraão e Sara te despedir, porque Ele quer te dar uma vida nova, porque Ele quer te dar independência, porque Ele quer te dar liberdade. Então Ele está te conduzindo mesmo no deserto. No deserto nós experimentamos os milagres de Deus, e Deus virá com milagres nessa situação para que o seu cérebro o conheça. Ele te dará um coração que o conheça. Memórias, experiências, aprendizagem de quem Ele é, diz o Senhor. Só segue a direção da palavra, não é da vista. Entendeu? Então que o Senhor te abençoe. E sim, vamos sentir a dor do processo, mas não ficamos dentro do poço. Não. O Senhor vai enviar um escape para você. Colocaram Jeremias dentro de um poço, por ele falar a verdade da palavra de Deus, porque as pessoas não reconheciam as palavras que estavam saindo da sua boca. E aqui, um alerta, uma advertência, que é algo que muito alegra o meu coração. Que quando essa palavra, ela trouxe clareza para mim, porque agora você está ouvindo a palavra de Deus que sai da minha boca, que Ele colocou na boca dessa serva, que o Espírito Santo traz para nós. O seu cérebro, ele está ouvindo a mensagem, aqui ó, audição, ouvindo, e ele, ao decodificar essa mensagem, ao traduzir, ele pode não reconhecer. E por ele não reconhecer, você pode tomar uma atitude errada, como planejar a morte de um inocente. Vou detonar essa garota na internet. Então isso é uma obra mal. Mas que o Senhor te livre de o espírito maligno usar as tuas mãos, a tua força, para realizar as suas obras. Em nome de Jesus, seja livre. Livre. Livre para realizar as obras de Deus, que são boas, que trazem vida, que trazem esperança e cura para a vida daqueles que estão no ambiente junto com você. Que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus e não pelo espírito maligno que quer uma brecha para contaminar você, diz o Senhor, para usar você, diz o Senhor, e matar os seus próprios irmãos. Porque a palavra de Deus diz que quando Judas saiu para trair Jesus, para o entregá-lo, Satanás entrou nele. Então quem acompanhou Judas na obra? O diabo. Você está percebendo que precisamos ficar atentos aos pensamentos que correm na nossa mente. As obras do Espírito não são maus. Você vê que um filho de Deus, geralmente, ele está na dele, realizando a obra dele, falando a verdade, está fazendo o bem, está ajudando as pessoas. Mas o ciúme, a inveja, fazem com que as pessoas que têm pensamentos maus dentro do seu cérebro, que têm contaminação, se voltem contra a vida de inocentes. Pois a palavra de Deus diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai, porque o que sai vem do coração. A traição primeiro acontece no cérebro. O planejamento do roubo acontece no cérebro. A mentira primeiro é formada aqui no cérebro. O engano primeiro é formado no cérebro. E aí depois vira ações, vira práticas, vira conclusão. Deus, ele dá um alerta a Caim. Porque Deus viu, Deus sabia o pensamento que estava correndo na mente dele. Matar Abel. E Deus diz, o pecado está à tua porta. Estava aqui. O pensamento estava prestes a sair. E Deus diz, cumpre a você dominá-lo. Mas ele não dominou. Ele não parou. Ele não levou cativo esse pensamento. Em obediência a Deus. Mas ele executou
e matou o seu irmão. Porque Deus não o aceitou e nem a sua oferta, mas aceitou a Abel e a sua oferta. Então, sim, irmãos, estamos no mundo e tenha muito cuidado. Muito cuidado para ouvir as direções e andar no Espírito e não na carne. Não naquilo que a nossa humanidade, que os nossos sentimentos. Entendeu? Porque as palavras de Herodes, se você ler a palavra, não dizia que queria matar Jesus. Venha que eu quero honrá-lo, traduzindo. Venha que eu quero honrá-lo, de repente. Venha que eu vou dar um banquete para você. Venha que eu quero fazer uma mesa, ou fazer um bolo para você. Mas Deus sabe, se Deus te falou que esta pessoa que está te convidando, te fazendo um convite dentro do seu cérebro tem maldade, você não vai andar pela vista, mas pela fé do que Deus ele te falou. E não pelos seus sentimentos, não. Tá me tratando tão bem, tá dizendo que vai fazer até uma mesa posta pra mim, fazendo um cafezinho. Mas Deus já te revelou. Deus já te revelou o plano. Então você confia e foge. Porque José e Maria estavam carregando o filho de Deus. E Deus mandou ele se esconder. Porque eu e você vamos peitar a morte? Vamos peitar aqueles que querem nos matar? Não. Deus é um Deus de estratégia. Existe tempo de se esconder, tempo de fugir, tempo de chorar, tempo de abraçar. Lembra, Deus te enviou esse mundo. Você é filho, você é filha. Então eu e você não caminhamos na nossa vontade. E embora não entendamos a vontade de Deus em algumas situações, cremos sobre quem Ele é. Ele é fiel. Ele nos ama. Ele nos protege. Ele não dorme. Ele nos tem gravado na palma de suas mãos. Então, eu e você podemos ser rejeitados, abandonados, amaldiçoados. Como na palavra de Deus queriam amaldiçoar o povo que Deus escolheu. Mas o importante é que em Deus não somos rejeitados, não somos abandonados, Ele nos ama e o favor dele está sobre nós. Então maldição, macumba, feitiçaria não pega em mim e você. Mas se eu e você dermos lugar ao pecado, aí receberemos as recompensas, né? Das práticas erradas que cometemos. Não é a macumba. Não é a pessoa que te amaldiçoa com as suas palavras. Não. Porque Deus, Ele escolheu te abençoar. Porque Deus, Ele tem uma aliança contigo. Está fechado contigo. Então só tenha cuidado nos convites. Porque o povo de Israel queria amaldiçoar eles. Mas não tinha como. Não tinha como abençoar. Porque Deus os abençoava. E qual foi a brecha que o inimigo encontrou? Fizeram um convite, levaram ele para as festas. E aí eles cometeram coisas que não agradavam ao Senhor. Então tenha cuidado sim com os convites, diz o Senhor. Tenha cuidado sim com os convites, diz o Senhor. Tenha consciência das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades, para não pecar contra Deus, para não desagradar os olhos de Deus, porque tu és abençoado e abençoada, diz o Senhor, e ninguém toca, e ninguém vai amaldiçoar você, porque o meu favor, diz o Senhor, está sobre você, sobre a tua vida. Então, quem eu escolhi abençoar, diz o Senhor, não vai amaldiçoar. Mas a palavra diz, e Ele diz para mim e para você, fresquinho agora, do céu. Ele traz agora a minha memória aqui, ó, para minha mente consciente. Abençoarei Abraão.
que era Abrão, né? Os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja, você ouviu? Não era Abraão que ia amaldiçoar. Chamando de Abraão porque Deus mudou o nome dele. Nós conhecemos mais assim. É Deus. É Deus, irmãos. Então resista. Resista porque você tem um Deus. Não é fácil ficar dentro das situações aonde as pessoas querem matar você, aonde os leões estão ferozes, querendo ir para cima de você. Mas o anjo chega. O livramento chega porque é de Deus, porque agrada a Deus, porque é muito amado por Deus, diz o Senhor. Ele disse para Daniel, muito amado pela boca do anjo. Então chega sim. Chega. Jesus teve que ir até o túmulo. Mas ele não ficou lá. Não. Deus enviou um anjo. Você entende que você tem proteção? Que você não está só? Que as situações até vêm, mas que elas não prevalecem. Que elas não prevalecem. Você que anda em obediência, você que anda comprometido com a palavra de Deus, com a sua direção e em obediência a Ele, fazendo o bem, mesmo quando te fazem o mal. Então é isso. Tá angustiado, tá triste, mas eis que o Consolador foi enviado. E este é o Espírito Santo de Deus. Converse com Ele. Espírito Santo, estou angustiado. Por que eu estou angustiado? Pense, saiba. Por que estás se sentindo assim? Jesus estava se sentindo assim por causa do processo que ele iria passar. Então saiba por quê. Você está se sentindo desta maneira, diz o Senhor. Saiba, tome consciência. Irmãos, quando nós chegarmos lá no céu, teremos que prestar conta a Deus. Os homens que nós escolhemos agradar para desagradar a Deus, não irá nos colocar no céu. Não. Não irá. Então hoje é dolorido às vezes. Você sabe que está fazendo a coisa certa. Você sabe que está fazendo a verdade, que está falando a verdade. Você está comprometido com a palavra de Deus, mas aqueles que dão lugar ao diabo terão outras interpretações, terão outras atitudes. E aí você vai passar por essas dores. E aí podem te acusar, podem te defamar, mas ouça. Ouça. Estão te defamando no mundo. No mundo que irá acabar, diz o Senhor. Mas nos céus, o testemunho é outro, diz o Senhor. Deus te vê diferente destes. O homem olha a aparência, mas o Senhor vê o que está aqui no nosso cérebro, no coração. Então o homem escolhe pela aparência, mas Deus escolhe pelo que está aqui. Você não está abandonado neste mundo. Então hoje os homens podem estar, como fez na vida de Jesus, veja o que aconteceu. Mas diante dos céus, olha o testemunho de Deus. Este é meu filho amado. E ele glorificou a Deus, realizando a obra de Deus, mesmo alguns homens não entendendo. Mas ele estava consciente. Estamos conscientes? Foi Deus que mandou. A direção é de Deus. Pronto, irmãos. Porque também não podemos ser cabeça duras. E devemos estar perguntando ao Espírito Santo, estou no caminho certo? Você está entendendo? E seguir. Porque um dia todos nós nos encontraremos. Aqueles que perseguiu, aqueles que matou e aqueles que deram a vida por amor à palavra, diz o Senhor. Então que o Senhor te abençoe. Quero orar por você. O hábito que o Espírito Santo tem trazido para nós na ministração da palavra de Deus, que é para que você se levante.
Tá angustiado, saiba, não tô só. Se levante, a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus, ela te salva. A palavra de Deus te alegra. A palavra de Deus te dá esperança. A palavra de Deus te tira do túmulo. A palavra de Deus, ela te faz sorrir. A palavra de Deus, ela gera em você prazer. A palavra de Deus gera em você esperança. Difícil definir a palavra de Deus com uma palavra, mas ela é a corda que nos tira do poço. Colocaram Jeremias dentro do poço. O Espírito Santo está me trazendo direto essa palavra. Ele falava a verdade. E cordas o levaram para dentro do poço. Ele falava a palavra de Deus e jogaram ele dentro do poço. Mas também tiveram que jogar cordas para tirar ele do poço. Entenda. A palavra de Deus nos tira do poço. Do poço da depressão. Do poço da ansiedade. E isso é para quem crê. E isso é para quem crê, irmãos. E isso é para quem não, para quem, mesmo sem força, crê que pode clamar. Que chega lá no chão e chora, eu não tenho força. E abre a palavra e fala com Deus. E Deus fala com você. E a palavra, irmão, a palavra tira do poço. A palavra destrói pensamentos que são fortalezas dentro de nós, mentiras que nós acreditamos, como Jacó acreditou que seu filho morreu, e ele não estava morto. Mas ele criou essa mentira dentro do próprio cérebro dele. Então vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que tu trazes para nós essa tarde. E eu oro em nome de Jesus para que tu fortaleça a mim e aos meus irmãos. Renove as nossas forças e nos ajude a fazer a tua vontade e andar na tua direção. Traz conselho para nós, através do teu Espírito Santo. Dá-nos entendimento e sabedoria. Dá-nos conhecimento e não deixas, Pai, que nós andemos pelo que nós estamos vendo, nem pelo que nós estamos ouvindo com a nossa humanidade, mas que possamos andar pelo teu Espírito Santo. Ressuscita-nos com a tua palavra. Salva-nos com a tua palavra, porque eu creio em toda a tua palavra. Ela é maravilhosa. Obrigada, Pai. Obrigada porque a tua palavra é um tesouro. A tua palavra é um tesouro. E ela é, Pai, a nossa bússola. Ela é, Pai, a nossa esperança. Amamos a tua palavra. Obrigada, meu Pai, por falarmos com nós. Você sendo um Deus tão poderoso e nos dar atenção com a sua infinita misericórdia e amor. Então eu clamo no nome de Jesus, porque tu nos ama e porque tu pagaste pelas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a passar tempo com a tua palavra e a trazer vida para dentro do nosso corpo, trazer a palavra que é viva para o nosso cérebro e saúde para o nosso corpo. Restaura, Pai, no nome de Jesus eu te peço, todas as células danificadas do corpo dos teus filhos e filhas, que pelas dores, das aflições, da angústia, da tristeza, vieram a destruir dentro de nós células do nosso corpo, e assim o nosso corpo se tornou mais vulnerável. Mas agora, em nome de Jesus, restaura, traz cura para as suas mentes, meu Pai, traz saúde para o seu corpo, restaura todas as células em nome de Jesus. Aonde há morte, que haja vida. Aonde há escuridão, que haja luz. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém.